continuidade à correspondência que os colonos instalados na vila de Nova Friburgo trocaram com seus parentes na Suíça, publicadas nos jornais Der Schweizer Bote e Le Journal du Jura, assim escreveram. Após 5 dias de descanso, viajamos rio acima para uma cidadezinha de Macacu, onde é instalado um hospital. As casas têm um térreo e um andar em cima, tudo feito de barro. Macacu é uma pequena cidade, se ela merece este nome, de uma rua só. As casas são simples, térreas, sem andares, não têm tábuas nem janelas. Existe, entretanto, um grande mosteiro e uma bela igreja. O mosteiro serviu por um bom tempo como hospital para os colonos, onde foram muito bem tratados. No dia seguinte, partimos em cima de carroças bem feitas e cômodas, contendo 6 a 8 pessoas cada uma. Alguns colonos andaram também a cavalo. Outros de mula, mas vários preferiam ir a pé, por lazer, o que não fazíamos mais faz tempo. De lá, continuamos a pé por 3 horas até Colégio, onde existe uma plantação de cana. As pessoas que não conseguiam andar foram colocadas em cima de carroças pesadas, tiradas por 8 bois com guias pretos. Esses pretos tratam os pobres animais como os brancos aos pretos, quer dizer, desumanamente rude. Chegamos ao colégio, que pertence a um particular enormemente rico, que tem mais de 300 negros e moinho de açúcar, onde cada colono podia beber caldo de cana à vontade. Descansamos mais de um dia e chegamos à plantação do Coronel Francisco Ferreira. Entre esses diversos lugares ou etapas não se encontra nenhum asilo, nem cidade, nem vilarejo, somente habitações frágeis, na maioria desabitadas. Tambi, Colégio e Ferreira são 3 fábricas de açúcar. Quando chegamos à moradia do Coronel Ferreira, nas cachoeiras do Macacu, encontramos já prontos negros e mulas para carregar na serra as mulheres, crianças e debilitados, além da bagagem. Ferreira é ao pé da montanha que se precisa atravessar inteiramente para chegar ao Morro Queimado, a 12 léguas daqui. As carroças e os bois foram enviados de volta e somente os cavalos e as mulas ficaram. As crianças foram carregadas por escravos pretos. De lá, subimos a serra, pessoas idosas, mulheres, crianças e bagagens foram colocadas sobre mulas e cavalos até o registro da serra. Chegamos finalmente ao Morro Queimado, na região São Pedro de Cantagalo, que se encontra numa distância de 27 horas portuguesas da capital. Petri, como é que foi a trajetória dos irmãos Franz e Joseph Scheiner? Como começou a trajetória deles? Porque através da trajetória deles a gente pode entender, pelo menos na nossa região aqui, né, como é que era a vida de um imigrante da Boêmia, né, que hoje só para as pessoas entenderem, é a República Tcheca, né? Eu tento recuperar esta história, mas eu penso o seguinte: nesta época, do início do século XIX, esta região muito desenvolvida na causa do comércio, com joias, com tecido, é muito forte, praticamente a mais forte na todo o império. Então eu penso que eles chegou não só para emigrar, mas especificamente para oportunidade muito boa para comércio e crescer, porque ele teve provavelmente muito boa experiência com comércio na experiência do mundo, porque nós exportamos esta lustros da Boêmia para palácios, todo mundo, joias. Então eu penso que já o sexto abriu das portas da Rio de Janeiro para todos amigos, né? E eles acho grande oportunidade e viajou para o Brasil. E depois, como fazenda, Franz Scheiner começou muito bem. Ele também teve com esta outra inglesa, Britan, Joseph Britan. Ele teve uma empresa registrada e depois aconteceu que ele, não sei, que Joseph
chegou junto, ou mais tarde, e investiu também dinheiros para esta fazenda. Então, é pouco minha, mas tento recuperar que fui lá, antes eles saíram da Boêmia. E qual é o quantitativo de imigrantes da Boêmia que veio para o Brasil nessa época, no século XIX? Você tem mais ou menos, já tem levantado isso? Do Brasil todo? Primeira metade do século XIX é só individual. Como Scheiner, homem solteiro, geralmente, sem família. Uma causa individual, sim, mais ou menos. Mas depois começou, em 1860, começou mais massiva a imigração também estes boêmios. E ficar para Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, massivo. Joinville, por exemplo. E ficava até da final do século XIX, e eu só calculei uma calculação muito rápida, que minimamente 2.000 pessoas da origem das terras tchecas da Boêmia emigrou entre estas que falamos mais massiva imigração, entre estas 30 anos, mais ou menos, ou 40 anos, então 80 mil pessoas da origem da Boêmia. É bastante significativa, né? Mas no caso aqui da nossa região, para a gente ficar nesses dois personagens, que é o Franz e o Joseph, é interessante que o Franz, eles eram pessoas assim com bom poder aquisitivo, porque inclusive o Franz emprestava dinheiro à Imperatriz Leopoldina, né? Originário da Boêmia e imigrando para o Brasil no século XIX, Franz Scheiner, objeto da pesquisa de Petr Polakovic, era relacionado com o agente Schäfer, homem de confiança de Dom Pedro I. Mas quem era Schäfer? Essa é uma importante passagem da história da formação das Forças Armadas no país. A independência criou um foco de tensão entre Brasil e Portugal, e a antiga colônia sofreu investidas militares por parte da metrópole e só não sucumbiu porque as finanças de Portugal e a crise política interna não permitiam uma guerra contra a independente nação. O temor da recolonização dominava e Portugal somente viria a reconhecer a independência do Brasil em 1825. As províncias do Nordeste apoiavam Portugal e o movimento separatista ameaçava desmembrar o país. Dom Pedro I voltou sua atenção para as forças armadas legadas de seu pai, Dom João VI. Foi uma decepção. As tropas brasileiras não passavam de milícias mal armadas e indisciplinadas, e os oficiais, todos portugueses, não gozavam da confiança de Dom Pedro I. A maior parte era de recrutas forçados à base do pau e da corda. Vagabundos e delinquentes sempre foram alvo predileto das autoridades encarregadas do recrutamento militar. Há registros de que os recrutas eram conduzidos acorrentados, manietados em grupo, como se fazia com os escravos, sem receber qualquer alimentação. Diante dessa conjuntura, Dom Pedro I voltou sua atenção para a contratação de mercenários para a garantia de seu vacilante trono e nomeou Schäfer para cooptá-los na Europa. Porém, havia um problema. A legislação dos países europeus proibia a emigração de ex-combatentes por uma questão de segurança nacional. A solução encontrada pelas autoridades brasileiras para driblar essa proibição foi de misturar colonos com mercenários, já que os primeiros eram autorizados a emigrar. Para cada grupo de mercenários contratados, vinham algumas famílias de colonos. Assim como os suíços tiveram Gachet para intermediar a sua vinda ao Brasil, os alemães possuíam Schäfer. Em comparação a Gachet, Schäfer tinha muito mais poderes e influência junto às autoridades nacionais. Escolhido para contratar mercenários nos estados alemães, já que a Alemanha não era ainda unificada, arregimentou nas duas primeiras expedições que fez, o Argus e o Caroline,
muito mais colonos do que mercenários. Como Dom Pedro I se interessasse apenas por soldados, determinou que os encaminhassem para colônias na Bahia. Como as terras do núcleo dos colonos tinham sido abandonadas pelos suíços em Nova Friburgo e a colônia precisava ser revitalizada, Dom Pedro I determinou que 343 alemães embarcados no Argos e no Caroline se encaminhassem para a Vila Serrana. Através de Scheffer, o historiador Petr Polakovic tenta reconstruir a trajetória dos irmãos Franz e Joseph Scheiner.